Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã vamos dar início, à nossa escola bíblica dominical, onde nós vamos falar nesta manhã sobre a condição dos gentios sem Deus. Esse é o tema da nossa lição, a lição número 6, 10 de maio, amém, irmãos? Nós vamos então estar comentando sobre o nosso texto áureo, que está em Efésios 2:11, onde diz assim a palavra de Deus: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, primeiro eu vou dar fazer uma breve introdução sobre o que isso está dizendo para a gente. Nós estamos observando que fala nesse texto duas vezes sobre a carne. Circuncisão na carne e incircuncisão na carne. Era a diferença entre o povo de Deus, os judeus, e os gentios, o povo que ainda não tinha comunhão com Deus, amém? E era diferenciada apenas por ser circunciso, o povo judeus, e incircunciso, os povos gentios, amém? Aqueles que não tinham afinidade com o Senhor. A verdade prática vai estar assim, ó. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornam-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Amém? Eu vou repetir. Outrora, no passado, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios, nós, tornam-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. É muito lindo, é muito rico, nós entendermos o cuidado de Deus para com o seu povo. Amém? A leitura em classe está em Efésios 2, versículo 11 e 12, e Romanos 4, versículo 12 ao 14. Vamos primeiro em Efésios 2, que diz assim, no 11: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora Romanos 4, 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo dessa lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. O objetivo refere-se que... Perdão, irmãos. O objetivo é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Louvado seja o nome do Senhor. Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo e afirmar que, desprovido de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Amém, irmãos? Então, isso é aquilo que está presente para esse dia de hoje, para que nós possamos ter conhecimento de que nós, antes desse tempo, nós sem Cristo, nós éramos decretado para nós a perdição eterna. Amém, irmãos? Mas com a vida de Cristo tudo mudou, tudo se transformou e nós nos alegramos. Amém? Então precisamos entender, primeiro, a diferença de circuncisão e incircuncisão, porque era aquilo que caracterizava ser filhos de Deus naquela época, no Antigo Testamento. Então a circuncisão era algo como se fosse cirúrgico, que era feito por mão de homens, no prepúcio do homem. Então é interessante que já começa, que era apenas um homem. O homem é que tinha esse diferencial, a mulher não havia esse diferencial. E a gente recebe Jesus já agindo de outra forma, amém, irmãos? Mas tudo faz parte do agir de Deus sobre a humanidade. Então era algo cirúrgico, que era feito por mão de homens, em que ia no prepúcio dos homens e cisalhavam uma parte do seu prepúcio. Então esses homens eram homens circuncisos, homens circuncidados, homens que tinham comunhão com Deus, amém?
a circuncisão era algo que caracterizava que o homem deveria ser santificado. Amém, irmãos? Então, não era apenas essa cirurgia que era feita no prepúcio do homem que garantiria, mas era algo que fazia um diferencial na vida do homem para que ele buscasse a sua santificação. Mas nós vamos ver que isso, com o decorrer do tempo, isso não foi o suficiente, não é verdade, irmãos? E incircuncisos eram aqueles justamente que não possuíam essa microcirurgia no seu prepúcio. Então havia a diferença entre esses dois povos. E o que não tinha essa cirurgia eram chamados de incircunciso. Amém? E isso diferenciava o povo de Deus e o povo afastado de Deus. Amém, irmãos? A gente vai caminhando e a gente vai vendo que na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, nós, os gentios, éramos desprezados pelos judeus e nós éramos como se fosse marcados como incircuncisos. Olha, eu diria que era um sinal de humilhação, não é verdade? Era um sinal que nós éramos humilhados pelo povo judeu. O povo judeu ele nos humilhava com essa palavra, incircunciso. Gente, devia ser um peso muito grande na vida do homem. Ontem na ministração eu tinha falado sobre os samaritanos. Os samaritanos, a diferença deles era justamente, eles eram descendentes dos israelitas, assim como os judeus. Mas os judeus não caracterizavam ele como povo de Deus, porque eles não possuíam a circuncisão. Gente, era uma marca muito, muito fria, né, irmão? Então, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Amém, irmãos? Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, portanto, excluído da aliança de Deus para com os homens. Amém? A circuncisão, então, ela tornou um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Então, os gentios não tinham aliança com o Senhor. Amém? O significado religioso da circuncisão ela apontava para a santificação, como eu comentei no início. Amém? E nós sabemos que a santificação era algo que tem que ser eterno na vida do homem. Hoje também nós somos levados a buscarmos a nossa santificação e nós entendemos que isso é um processo duradouro que vai, enquanto nós estivermos nessa vida, é um processo que tem que perdurar. Buscarmos a nossa santificação. A Bíblia vai dizer que sem santificação nós não veremos a Deus. Não tem como ver a Deus se nós não buscarmos a nossa santificação. E a santificação ela só vem com o conhecimento e com o entendimento da palavra de Deus que vai nos direcionar, nos dar um novo sentido para a nossa vida. Amém? Então, por isso que aquele que tem se afastado da comunhão com o Senhor, aquele que se afasta da comunhão com Deus, comunhão dos irmãos, comunhão da igreja, que se afasta, aquele que acha que ele em casa, ele está totalmente equivocado, meu irmão. Tem um equívoco muito grande, porque há necessidade de nós estarmos buscando a nossa santificação, ouvindo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, conversando com os irmãos, tirando nossas dúvidas, amém? Porque às vezes a sua carne ela vai te direcionar, ou melhor, ela vai trazer um sentido da palavra de Deus para satisfazer a necessidade da sua carne. E quando você está diante da igreja, diante dos irmãos, se você apresenta algo, né, que às vezes não é de acordo à palavra de Deus, ali você é esclarecido, ali você toma um novo norte para a sua vida, que pelo menos te possibilita te trazer o entendimento e você redirecionar a sua vida. A gente vê que muitos hoje, a gente vai ver que tem as igrejas, tem muitas igrejas aí levantadas, igrejas que usam a palavra de Deus, mas elas deturpam a palavra de Deus, trazendo apenas o sentido e o significado para que elas continuem errando diante da palavra de Deus. É do seu conhecimento, eu sei disso, amém, irmãos? Então era algo muito sério que os judeus recusavam até mesmo a comer com os incircuncisos, amém? Sentar na mesa com o gentio, cara, os judeus, misericórdia, eles podiam fazer tudo, menos se sentar na mesa com o povo gentio, amém? E a gente observa quando Jesus vem, né? Ele traz a união, ele traz a unidade através da cruz de Cristo, né? Unindo todos os povos, não havendo mais diferença entre circunciso e incircunciso. Agora somos povos herdeiros da promessa em Cristo Jesus, amém, irmãos? Isso alegra o meu coração e eu tenho certeza que tem que alegrar o seu coração, porque você precisa entender que você não vive mais à margem da aliança de Deus.
para com o homem, agora você faz parte dessa aliança, agora é preciso que você aceite o sacrifício de Cristo, não é verdade? Porque a aliança, a nova aliança entre Deus e os homens é Cristo Jesus, então não tem como você fazer parte dessa nova aliança se você não receber gostoso Cristo Jesus em sua vida, amém? Aleluia! A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, amém? A boa nova de Paulo traz e é que é a verdadeira circuncisão. Não se trata de uma operação externa na carne realizada pela mão dos homens, mas a que foi feita no interior do meu e do seu coração, que é Jesus Cristo, amém, irmãos? Aquilo que flui de dentro de nós, aquilo que explode dentro de nós, amém? Que é o desejo de sermos perseverantes na palavra de Cristo, no entendimento da sua palavra, no cumprimento da sua palavra, amém, irmãos? Agora somos um povo único diante do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Amém? E a única coisa que tem o poder de transformar-nos em uma nova criatura é a palavra de Deus, né? A palavra de Jesus Cristo, é amor de Deus sobre a humanidade, a morte de Cristo na cruz do Calvário, amém? Isso sim é que tem poder de nos transformar em uma nova criatura. A gente observa que certo dia, né, Nicodemos, ele chegou para Jesus e disse: Senhor, como é que posso eu, velho, entrar de volta no ventre da minha mãe? Realmente não tinha condição nenhuma de Nicodemos voltar para o ventre da sua mãe. Eu não sei nem se sua mãe era viva naquele período, eu não sei. Mas não tem como nós retornarmos para o ventre da nossa mãe e nos tornarmos uma nova criatura. A nova criatura, ela está em receber a palavra de Deus, em alimentar a palavra de Deus e daí para frente ter uma nova condução de vida. Amém? Uma vida agora voltada com sabedoria, com entendimento. Não mais o meu entendimento da carne, não mais o meu entendimento na carne, agora é um entendimento em Cristo, um entendimento em Espírito, amém, irmãos? É o que vai me reconduzir para uma nova vida, amém, irmãos? Ser uma nova criatura, amém? A circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, amém? Em Antioquia a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Então vocês observem como é que o negócio foi fatídico, o negócio foi importante, foi crucial. Amém? Era preciso que a humanidade despertasse para um novo entendimento, amém? Porque Cristo já estava no nosso meio, era necessário que nós entendêssemos que não tinha que mais, não deveria dar mais continuidade nesse processo de circuncisão e incircuncisão. Amém, irmão? A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, meu irmão. A carne era falha, o motivo da vida de Cristo Jesus era porque os povos, a humanidade, elas estavam mortas na lei. E a lei era algo que tinha que estar intrínseco na nossa carne, mas a gente vai ver que a lei ela não teve poder. A lei ela levava justamente o homem à perdição, o homem à morte eterna. Então era preciso que viesse algo muito mais forte do que a lei, que era escrita numa tábua, que era escrita numa pedra, amém? Era necessário que algo fosse escrito agora no meu e no seu coração, amém, irmãos? Por isso que gerou tanta polêmica, né, nesse concílio, amém? Sobre o entendimento da nova aliança em Cristo Jesus, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Aleluias! Então, na verdade, nós éramos estranhos ao concerto da promessa. Nós éramos estranhos. Amém? Por quê? Porque nós éramos gentios, nós éramos separados da comunidade de Israel.
Amém, irmãos? Uma vida sem Cristo, ela é passada dos gentios. O apóstolo Paulo traz à memória que naquele tempo, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo. Nós éramos povos pagãos, amém? Sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Amém? Significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa. Eram indiferentes, nós éramos tratados como indiferentes à promessa de Cristo, separados da comunidade de Israel. Estávamos excluídos, não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir do privilégio da aliança de Abraão. Amém? A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Amém? Era o chamado, ele foi feito apenas para Abraão e a descendência de Abraão. Mas pela fé, nós fomos insertados, amém, em Abraão, através de Cristo Jesus, através da fé em Cristo Jesus, nós fomos insertados. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e a Jacó. Amém, irmãos? Então é um entendimento que nós precisamos ter, amém? Para que nós possamos, redirecionar, porque nós temos a oportunidade, agora através do entendimento, não na carne, mas no Espírito, de aprendermos mais de Cristo, buscar a nossa santificação, sermos pessoas perseverantes na fé em Cristo, na fé, porque é através da fé que nós somos enxertados na nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Pela fé em Cristo Jesus. Então não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho de nós sermos salvos, de nós sermos reconciliados com Deus, se não for através da fé em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso que viver sem Cristo é viver separado de Deus. Amém? Viver sem Cristo é viver separado de Deus. Só há um caminho entre o homem e Deus, que é Cristo Jesus. Amém? Assim já diz a bendita palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, desprovido de esperança. Por que desprovido de esperança? Porque a única esperança que tem que estar em mim e em você é Cristo. O único. Por que esperança? Porque nós sabemos, quando você recebe a Cristo, você entende que Ele é o seu advogado fiel. É aquele que vai te tornar justo. Justo. Justo através de quê? Através da sua morte. Através da sua morte. O Cordeiro Imaculado que retirou os pecados do mundo. Amém? Então, quando você recebe Cristo, os seus pecados são apagados. Então, Deus, quando você sentar-se diante do grande tribunal branco, Deus não vai ver nenhum pecado em você, porque o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, ele te lava, ele te limpa e ele te purifica de todos os pecados. Daí a esperança em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, não tem outro caminho, não tem outro caminho se nós não recebermos, se nós não mantivermos Cristo vivo dentro de mim, dentro de você. Não tem como. Agora, para manter Cristo vivo em nós, é necessário que tenhamos comunhão com Ele, é necessário que busquemos ter comunhão todos os dias, lendo a palavra de Deus, meditando na sua palavra, sendo testemunha viva, amém? Fazendo sacrifícios vivos, amém? Cristo fez o maior sacrifício na cruz do Calvário, amém? Nós agora, qual é o nosso maior sacrifício? É mortificar a nossa carne, é mortificar o entendimento do velho homem, da velha criatura. Amém? O nosso entendimento tem que ser um entendimento renovado através da palavra de Deus. Porque é esse novo entendimento que vai nos dar vida. É esse novo entendimento que vai nos dar uma nova direção, um novo caminhar diante de Deus.
Amém? E diante dos homens, porque os homens vão nos ver com um caminhar diferente daqueles que eles vinham nos vendo caminhar. Amém? E isso faz a diferença. Amém? Que é a mortificação do nosso eu, a mortificação da nossa carne. Amém, irmãos? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão que chegamos é que no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou o meu e o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendita seja o Deus e santo nome, o seu santo nome para sempre. Bendito seja o seu santo nome para sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Então, acho que foi o suficiente para nós entendermos, né, a nossa situação como gentios e a nossa nova situação agora em Cristo Jesus. Agora entendemos que é necessário que nós sejamos perseverantes, né? Não sejamos como aqueles que retrocedem, né? Retrocedem, abandonam Cristo, abandonam a igreja, vai agora viver conforme as concupiscências da sua carne, ou melhor, viver conforme o seu entendimento carnal. Amém? Então hoje somos homens e mulheres diferentes, buscando cada dia mais ter comunhão com Cristo Jesus, né? Aquele que circuncidou o meu e o seu coração, e assim nós iremos fazer a diferença, iremos testemunhar de Cristo neste mundo, porque é isso que o Senhor Jesus ele quer que nós façamos, que nós demos para que nós venhamos a dar continuidade no processo que ele já iniciou. Os seus apóstolos, os seus discípulos deram continuidade, 70, e agora nós, milhares dos milhares e milhares, testemunhando de Cristo. Amém, irmão? Um bom dia, uma boa tarde, e que Deus possa estar abençoando rico e poderosamente o seu coração. E logo mais vamos estar no nosso culto de celebração ao Senhor Deus, em nome de Jesus, tá? A paz, um beijinho e até o próximo domingo com a lição número 7. Amém? Um beijo, a paz!